Semana em África. Bem-vindos a mais uma Semana em África. Angola assinalou na segunda-feira 20 anos de paz efetiva. O MPLA apelou à defesa das conquistas alcançadas e a UNITA disse que o balanço é mitigado devido à crise política, económica e social. Reportagem de Francisco Paulo. Decorridos cerca de 20 anos desde o alcance da paz em Angola, o MPLA, a UNITA e a Igreja Católica avaliam o processo de transformação que o país tem trilhado para a construção de uma nação inclusiva. Num comunicado lido por Marcial da Chala, a UNITA diz que, envolvido 20 anos de paz, o balanço da reconciliação nacional é negativo, mas mostra-se aberta ao diálogo para o aprofundamento da democracia. Envolvidos 20 anos, o balanço é mitigado. A UNITA está pronta para dialogar com todos os parceiros nacionais para decantar por consenso as melhores soluções para os grandes desafios que se colocarem aos angolanos. O MPLA, numa mensagem enviada às redações, saúda a data e apela ao envolvimento dos angolanos no processo de reforço da cidadania e da construção de uma sociedade cada vez mais desenvolvida e democrática. Entretanto, associado na voz do seu líder, Dom José Manuel Limbamba, entende que a paz é uma conquista que deve ser cultivada com atitudes valiosas, mas lamenta o déficit de consciência desse cidadão que deu lugar ao de militante, propondo assim um trabalho de educação cívica para que cada um se assuma primeiramente como cidadão. É uma conquista que todos nós devemos cultivar, com atitudes valiosas, com perspectivas de desenvolvimento, de inclusão, com perspectiva de construirmos, afinal, uma Angola de todos e para todos. Há um déficit de consciência de cidadãos e um elevado nível de consciência de militante. Então, há toda uma educação cívica a fazer para que cada um de nós se assuma primeiramente como cidadão. Francisco Paulo, Luanda, RFI. Bissau 94 FM. Na Guiné-Bissau, a Liga Guineense dos Direitos Humanos pediu a libertação provisória de Umaru Mané e Armindo da Silva para tratamento médico. Os dois cidadãos foram detidos na sequência da alegada tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro. Reportagem de Moussa Baldé. Em comunicado, a Liga diz que o Ministério do Interior, que tutela a Polícia da Ordem Pública, não está a permitir visitas a pessoas detidas em conexão com a tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro passado. A Liga dá os exemplos dos cidadãos Umaru Mané, detido no sul da Guiné-Bissau e transportado para a segunda esquadra em Bissau, e Armindo da Silva, um jovem empresário de Bissau, detido na sede da PJ em Bissau. Estes dois cidadãos, maiores de idade, estariam com sérios problemas de saúde, mas a Liga diz que não foram permitidos sair em tratamento médico. A organização, dirigida pelo advogado Augusto Mário da Silva, diz mesmo que Umaru Mané, de 50 anos de idade, estaria a correr perigo de vida se não for tratado com urgência. A Liga pede a sua libertação provisória para que possa receber tratamento médico. A organização responsabiliza o Ministério do Interior pela sorte dos dois cidadãos. Num outro comunicado, a Liga já dizia que os detidos acusados de tentativa de golpe de Estado não estariam a ter direito a visitas familiares ou de advogados, o que considera de violação flagrante dos seus direitos enquanto cidadãos guineenses. Moussa Baldé, Bissau, RFI. Maputo 105 FM. Em Moçambique vão ser encerradas as últimas 5 bases militares da Renamo. A decisão foi anunciada no final de um encontro à porta fechada entre o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, e o líder do principal partido da oposição, Ossufo Mamad. Reportagem de Orfeu Lisboa. Abre-se mais um capítulo no processo DDR, marcado por avanços e recuos. O entendimento alcançado entre Filipe Nyusi e Ossufo Mamad para a retoma do processo, que deve igualmente ser acompanhado pela criação de condições para que os guerrilheiros ainda acantonados em 5 bases possam regressar a casa, foi bem recebido na sociedade moçambicana. Dercy Alfazema, do Instituto para a Democracia Multipartidária, apela, entretanto, para que haja mais clareza e a inclusão de outros atores. Percebemos que as instituições moçambicanas não estão envolvidas, os atores, a sociedade civil não está envolvida e não há uma clareza em termos de informação sobre o que acontece, sobre o que vai acontecer. À luz dos entendimentos alcançados entre Filipe Nyusi e Ossufo Mamad, no encontro à porta fechada, será criado um grupo de trabalho conjunto para encontrar as soluções para os problemas que condicionam a conclusão do processo DDR, como é o caso da fixação de pensões para os ex-guerrilheiros do antigo movimento rebelde,
Ao todo, 5.200 homens que devem ser abrangidos. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa. Praia 99.3 FM. Em Cabo Verde, a Polícia Judiciária anunciou na quinta-feira a apreensão de mais de 5 toneladas de cocaína numa embarcação de pesca oriunda do Brasil. 7 pessoas foram detidas e a operação fez-se em parceria com a Marinha Norte-Americana e forças de segurança de outros países. As explicações com Ricardo Gonçalves, diretor nacional da Polícia Judiciária. Sob a jurisdição de Cabo Verde, as autoridades policiais dos Estados Unidos da América e de Cabo Verde embarcaram e inspecionaram a embarcação, tendo apreendido 5.678 quilos de cocaína. As autoridades cabo-verdianas procederam ainda à detenção de 7 indivíduos, sendo 5 de nacionalidade brasileira e 2 de nacionalidade montenegrina. Esta operação contou também com forte envolvimento do Ministério Público e excelente apoio e cooperação da Polícia Nacional e das Forças Armadas de Cabo Verde. Cabo Verde perdeu população nos últimos 10 anos e atualmente existem mais homens do que mulheres a residir no país. Estas são as principais conclusões do 5º Recenseamento Geral da População e Habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística. Também em Cabo Verde vai passar a ser exigida, a partir de 14 de abril, uma dose de reforço para considerar completo o esquema de vacinação contra a Covid-19. A medida foi tomada apesar de a situação epidemiológica estar controlada em todas as ilhas. Esta quarta-feira, o antigo presidente do Burkina Faso, Blaise Compaoré, foi condenado a prisão perpétua no julgamento do assassínio do ex-presidente Thomas Sankara no golpe de Estado de 1987. Blaise Compaoré foi condenado à revelia, já que vive na Costa do Marfim. A mesma pena foi atribuída ao comandante da guarda de Blaise Compaoré, Hyacinthe Kafando, e ao general Gilbert Diendéré. Mariam Sankara, viúva de Thomas Sankara, disse que o julgamento reabilitou a memória do seu marido. Este julgamento permitiu que os cidadãos ficassem a conhecer o indivíduo que foi Thomas Sankara, o político que ele pretendia para este país, e permitiu-nos também perceber o que queriam aqueles que o assassinaram por interesses egoístas. Lavaram-se aqui as provocações contra o presidente Sankara porque ele foi tratado como um aventureiro, como um usurpador. Disse-se tudo e mais alguma coisa. Pessoalmente estou aliviada porque ele foi reabilitado. Isto traz-nos também alguma serenidade, apesar de tudo. No Sudão do Sul, o presidente Salva Kiir e o seu rival, o vice-presidente Riek Machar, assinaram no domingo um dos pontos-chave do Acordo de Paz de 2018, que consiste na criação de um exército de união. O acordo prevê que 60% dos postos de chefia pertençam ao campo de Salva Kiir e 40% à oposição. No Mali, a Human Rights Watch denunciou que as Forças Armadas e soldados estrangeiros assassinaram cerca de 300 homens no final do mês de março. O massacre teria acontecido na cidade de Moura, no centro do país. Trata-se do pior crime cometido na última década no Mali. Na Etiópia, na região do Tigré, várias ONGs denunciaram crimes de guerra, crimes contra a humanidade e cumplicidade das forças federais etíopes numa limpeza étnica. O Tigré, no norte da Etiópia, está em guerra entre os rebeldes e as forças federais desde novembro de 2020. Marrocos retomou relações com a Espanha. O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez foi recebido esta quinta-feira pelo rei marroquino Mohamed VI. Os dois homens reiteraram o desejo de abrir uma nova etapa nas relações entre os dois países, que estiveram afastados um ano, e Madrid mostrou agora o seu apoio ao plano de autonomia de Marrocos para o Saara Ocidental. Ponto final nesta Semana em África. Obrigada pela sua companhia e até breve.